Olá, alunos, tudo bem? Espero que estejam gostando e aproveitando as aulas, agora nesse formato remoto, né, de casa. Hoje a gente vai começar um novo tópico em língua portuguesa. Então, o conteúdo que a gente vai trabalhar, ele basicamente é conhecido como variação linguística. Aqui, ó, no tópico da aula, variação linguística. Por que é que estudamos variação linguística? Então, a gente sabe que a sociedade em si, ela é muito preconceituosa em todos os níveis, né? Existem vários tipos de preconceito. Preconceito de pele, que a gente vai chamar de preconceito de raça, preconceito de padrão de beleza, né? Se uma pessoa é mais magra, mais gorda, e vários outros tipos de preconceito. E um dos preconceitos que a gente consegue perceber é o preconceito linguístico. Existe um preconceito também com relação à língua, né? A forma como se comunica. Então, as pessoas, elas costumam ter um preconceito em relação à fala, a forma como as pessoas falam. E como preconceito, isso é muito ruim. Então, trabalhar variação linguística é entender que o ser humano ele se constitui a partir de uma regionalidade, de uma cultura, e essa constituição cultural se manifesta também na fala. Então, a gente vai ter diferentes níveis de fala. Pessoas vão falar de forma diferente. Ok? Então, se a gente pegar, por exemplo, um falante do Rio de Janeiro e colocar junto com um mineiro, a gente vai perceber essa variação. A gente vai perceber que as pessoas que moram no Rio de Janeiro falam de forma diferente daqueles que moram em Minas. E assim sucessivamente. Por exemplo, você pega um goiano e coloca ele junto com alguém que mora no Nordeste. A gente vai conseguir também perceber essa variação na linguagem. Então, essa variação ela tem que ser respeitada, porque isso vai depender realmente do espaço cultural de cada um. Então, a gente trabalha a variação linguística para entender esses mecanismos e, principalmente, para a gente poder respeitar o outro também nessa forma de fala. Então vamos começar, né, nossa aula. Então, entender o porquê, o motivo que se estuda variação linguística. O motivo da gente estudar variação linguística é principalmente para a gente entender que a língua ela não é estanque, ela se modifica, e essa modificação ela passa por períodos históricos, culturais, e a língua ela vai se modificando ao longo dos períodos e dependendo do lugar onde ela é objeto de comunicação. E a gente tem que respeitar o outro, principalmente na modalidade fala, já que cada um, né, tem sua forma de se comunicar. Bem, ok, então vamos lá. Então, a linguagem é a característica que nos difere, faz com que a gente seja diferente dos demais seres. Então, o ser humano ele tem essa capacidade de se comunicar, né? E isso faz com que ele se socialize. A socialização se dá por meio da linguagem. Os níveis de fala e da escrita são basicamente dois. Então, a gente tem dois níveis: o nível da formalidade, que é aquele que a gente aprende na escola, o padrão, a forma correta, e o da informalidade, que muitas vezes a gente aprende no nosso convívio social, é a linguagem de interação social. Bem, o padrão formal está diretamente ligado à linguagem escrita, tá vendo? Como formal, aquele que a gente aprende, ele está ligado à escrita. Então, a gente tem uma formalidade, a gente tem uma forma, né? A palavra forma também quer dizer forma, né? Quando você vai pegar algo e vai moldar daquela, né? Vai moldar. Então, a língua ela tem que ser moldada na escrita. Ela tem uma forma, um padrão a ser seguido, restringindo-se às normas gramaticais de um modo
geral. Já o nível informal, ele é a linguagem do dia a dia, aquela que a gente usa para se comunicar. Então, ele está muito ligado à fala, às conversas com os amigos, familiares. Um exemplo bem básico você não fala do mesmo jeito que você fala com os seus amigos, por exemplo, se você estiver num fórum, ou se você estiver num ambiente mais formal, você vai querer falar de uma forma mais correta. E quando você está com seus amigos, familiares, você meio que esquece essas formalidades e começa a falar de uma linguagem mais comum, uma linguagem mais do dia a dia. Então, para exemplificar e ficar bem claro, vamos ver aqui nesse quadro, esse quadro está bem especificado aqui, né? A essa questão. Então, a gente vai ter 2 níveis de linguagem, o formal e o informal. No formal, a gente vai ter o quê? O que prevalece? A escrita, porque a escrita ela segue um padrão, né? Você aprende língua portuguesa para aprender a escrever de forma correta, seguindo os padrões da norma culta. Então, a linguagem formal, ela é do nível da escrita e ela está ligada a esse padrão. Muitas vezes, padrão imposto pela gramática normativa. Já a linguagem informal, ela é do nível da fala e ela varia muito, né? Um exemplo bem claro, assim, é a gente pegar, por exemplo, a forma como o nordestino ele se comunica, né? Ó, gente, o T dele é T, é mais solto, né? Então, a gente tem, por exemplo, variações com relação ao R, né? Porta, tem gente que fala porta com esse R bem para dentro, tem gente que fala porta com R mais para fora. Então, a gente tem essas variações que a gente vai chamar de variação linguística, que é o que nós vamos trabalhar. Então, percebam aqui que a gente tem um padrão informal da linguagem. Esses são chamados de variedades linguísticas. Então, a variação da língua no plano informal, que é o plano da fala, mais da fala, aos quais representam as variações de acordo com as condições socioculturais, regionais e históricas em que é utilizada. Dentre elas, destacam-se, então, dentre as variações linguísticas, a variedade linguística, a gente vai ter a variação linguística histórica, a variação linguística regional e a variação linguística sociocultural. Então, a gente tem essas variações linguísticas. A histórica depende muito do período, né? Se a gente pegar, por exemplo, as pessoas que falavam antigamente, muito lá atrás, eram muito diferentes da forma como nos comunicamos hoje. Esse pedaço de texto do Carlos Drummond de Andrade, inclusive que tem o nome de antigamente, ele começa dizendo, antigamente, as moças chamavam-se mademoiselles. Olha aí, esse termo mademoiselle já foi usado. Então, essa é uma variação histórica, que depende muito do período em que ele está sendo usado. Eram todas as mademoiselles mimosas e muito prendadas. Ainda hoje se usa muito prendada, mas não é tão comum igual antigamente se falar prendada, aquela moça é prendada. Prendada quer dizer que ela sabia cozinhar, lavar, passar. Hoje a mulher, para ser prendada, ela tem que ter outras qualidades. Ela tem que, né? Geralmente as prendadas mesmo são aquelas que conseguem se sobressair sem no trabalho, no emprego. As mulheres estão realmente ocupando seu espaço. Essas mademoiselles não faziam ano, completavam primaveras, em geral 18. Então, esse texto aqui, só um pedacinho, né? O primeiro parágrafo já nos dá uma ideia de como a língua ela mudou ao período da história, um período histórico, como ela vem se transformando. Já na variação regional, a gente pode citar exemplos, por exemplo, da nossa mandioca, que em Goiás eu acho que se chama mandioca, mas alguém pode conhecer como macaxeira ou aipim, né? Então, veja como a variação regional ela vai depender do lugar. Macaxeira, eu acredito que seja mais no Nordeste,
Aipim, eu não sei bem onde se usa aipim, eu acho que é região sudeste, mas aqui a gente tem uma variação. E tem, aqui em Goiás, eu mesmo conheço macaxeira como mandioca. Então, veja como... e eu uso esse termo, mandioca. Então, a gente tem essa variação regional da linguagem. Bem, já na variação social e cultural, isso vai depender muito da forma como esse indivíduo ele se relaciona com o meio em que ele vive. Então, aí a gente vai ter as gírias, a gente vai ter os jargões, o linguajar caipira. Então, isso depende muito do ambiente em que ele está, nessa variação sociocultural. Um exemplo bem característico é o personagem da Turma da Mônica, o Chico Bento, né? Ele tem um falar muito ligado ao nível da linguagem, ao homem do campo, aquele que não estudou, que teve poucos estudos, então ele é a chamada linguagem caipira. Ok, então, na variação linguística, que é o que nós vamos estudar, a gente vai ter a variação histórica, essa depende muito do período em que a linguagem está sendo usada. A gente vai ter uma variação regional, que vai depender do espaço, o lugar, né? E aí a gente tem essas variações com relação a nomes, principalmente nomes de alimentos. E na variação sociocultural, isso vai depender muito do lugar e da cultura, a forma como esse indivíduo ele se desenvolveu. Então, aqui a gente vê bem essa questão social da linguagem. Ok, meninos? Então, tá. Então, esta aula, introdução à linguística, né? A variação linguística, ela se encerra aqui. Espero que vocês tenham gostado. Revejam a aula se assim precisarem, para que possam aprender de forma mais consciente, ok? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.